Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai discutir geometria plana, noções e proposições primitivas. Essa aula vai ser um pouco longa, mas eu espero cobrir o que seria necessário para vocês seguirem no curso de desenho técnico ou em alguma outra disciplina que venha a mexer com geometria, principalmente para dar uma base um pouco mais sólida do que a gente aprende na escola. Geralmente a gente aprende só o básico do que é requerido para geometria plana, mas isso por conta de tempo. Até porque vocês podem notar que geometria é um tema muito abrangente, então tem vários tópicos aqui. Às vezes no currículo da escola não tem como a gente cobrir tudo. Então, como uma preparação para vestibular, por exemplo, isso daqui seria uma boa revisão. Então vamos começar com noções e proposições primitivas, que seria basicamente definir o que seria ponto, reta e plano e como eles se definem entre si. Isso daqui é o que a gente chama de matemática de axioma. Ninguém discute o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, porque a partir desses axiomas é que a gente produz as teses e define as outras coisas dentro de geometria. Tá? Vamos começar discutindo sobre noções e proposições primitivas, conceitos primitivos e postulados. Ponto, reta e plano. O que é um ponto? O ponto é uma referência sem dimensão nenhuma no espaço, né, e geralmente ele é representado por uma letra latina maiúscula. Nesse caso está sendo representado pela letra A. A reta R, nesse caso aqui, ela está sendo representada pela letra R latina minúscula. Tá? Isso é uma convenção matemática, tá, para tentar uniformizar a nomenclatura. E nós temos o plano, que nesse caso é um plano alfa. E geralmente planos a gente define com letras gregas minúsculas. Tá? Então, ponto, reta e plano, ninguém discute o que é, eles são o que são. Tá? E é um conceito primitivo em geometria. Postulado da existência. Existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Vamos traduzir isso daqui. Imagina que eu tenho uma reta, essa reta R, e que eu tenho pontos. Tenho ponto A, tenho ponto B, tenho ponto C, e por aí vai. Eu tenho infinitos pontos dentro da reta e fora dela também. Tá? Porque eu estou trabalhando de repente no espaço. Mas se eu estiver falando da reta R, eu vou me concentrar só nos pontos que estão contidos na reta. Nesse caso, visíveis A, B e C. Mas eu posso ter também o ponto F, o ponto Y, o ponto W, o ponto X, o ponto Z, só que eles não pertencem à reta. Tá? Se eu estiver falando da reta R, eu vou me concentrar basicamente nos pontos que estão contidos na reta R. Tá? Então, nesse caso, A, B e C, que são esses pontos visíveis aqui, eles estão contidos na reta R. Nomenclatura de conjuntos, A, B e C como elementos do conjunto. Nesse caso, o conjunto seria a reta R. Vamos para a parte B. Existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Mesma coisa, imagina um plano definido alfa. Eu vou ter o ponto A, B, C e por aí vai. E eu posso ter os outros pontos fora também, mas eles não seriam do meu interesse, né? Mas eles existem. Nesse caso, eu colocaria como nomenclatura formal em matemática A, B, C estão contidos no plano alfa. Né? Basicamente é isso aqui que configura o postulado de existência. Vamos para o próximo postulado de determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Vamos lá.
Nota que até agora eu tenho feito nos desenhos aqui A, por exemplo, como se fosse um cruzamento de dois segmentozinhos de reta. Eu vou explicar mais pra frente o porquê, tá? Mas vamos por partes. A e B. Eu tenho dois pontos A e B, e esses pontos, eles determinam uma reta. Sem discussão. Por quê? O menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Isso é o que diz o ditado, e na matemática é o que vale também. Nesse caso, a reta R está sendo definida pelos pontos A e B. Tá? E nota essa flechinha dupla aqui em cima. Aqui, ó. A reta pode ser tanto definida como A e B, como pela sua letra correspondente, nesse caso R. Nota que quando eu falo de reta, ela é infinita tanto para um lado quanto para outro. Tá? Ela é infinita. Ela segue aqui e vai que vai. Tá? Por isso que sempre quando eu tenho a definição de reta por dois pontos, eu coloco essa dupla flechinha aqui em cima, para dizer que isso daí é uma reta, ela é infinita para os dois lados. Tá? E, segunda parte, três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Imagina o seguinte, eu tenho uma mesa, tá? Uma mesa bem feia, tá? Desculpa a falta de capricho. Imagina que a outra perna está escondida aqui atrás da mesa, tá? Eu vou ter os pontos nos pés da mesa, tá? A, B, C e D. E eu não sei se vocês já trabalharam com a mesa que tem uma das pernas menor que as outras, mas é o que se diz que a mesa está capenga. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. A mesa está capenga porque uma das pernas aqui ela tem um tamanho diferente das outras três, ou sei lá, todas elas têm um tamanho diferente entre si. E o que acontece? Uma das pernas não vai tocar o solo, tá? Porque a mesa está capenga. Isso quer dizer o quê? Os outros três pontos que estão dando suporte para a mesa, eles determinam um plano. Tá? Eles é que vão determinar o plano em que a mesa está se apoiando. Imagina que seja um plano alfa, que seja o plano do piso. O plano do piso vai ficar quietinho lá, ele não vai se alterar para poder compensar o pé da mesa. Tá? E se de repente eu colocar o peso do lado de lá, na perna que está mais curta, eu vou ter aquele ponto D que ficou escondido ali atrás, ele vai estar determinando o plano alfa. Então sempre três pontos é que determinam um plano. E você pode também encontrar, por exemplo, uma câmera, desenhar aquelas câmeras antigas. Sempre vocês vão ver um tripé, nunca um quadripé, certo? Às vezes tem equipamentos de engenharia civil que eles são apoiados, né, num único ponto, assim, né, no solo, mas isso não vem ao caso. Tá? A câmera, ela sim, ela está apoiada. Ela sim, ela está apoiada em três pontos diferentes e são coplanares. Nesse caso, eles são pontos coplanares A, B e C. Eles vão estar definindo um único plano, que no caso pode ser alfa. Tá? Dois pontos distintos determinam uma única reta. E três pontos não colineares determinam um único plano. Porque se eles estiverem na mesma linha, vamos dizer assim, A, B e C, eles não determinam um plano. Eles determinam sim uma reta, porque eles são colineares. Tá? Ficou uma bagunça o desenho, mas eu recomendo que vocês vejam a explicação novamente, assim vai ficar um pouco mais claro. Postulado da inclusão. Se em uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Vamos ver com calma a definição matemática aqui. Imagina que A é diferente de B. Isso quer dizer que o ponto A não coincide com o ponto B, eles são diferentes. Tá? Tem uma reta R que é definida pelos pontos A e B, que é o que essa segunda parte aqui
da definição quer dizer. A pertence a alfa e B também pertence a alfa. Por consequência, a reta R está contida no plano alfa. Vamos ver mais com calma como que isso daqui se desenrola. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho os pontos A e B, certo? Que é essa primeira parte aqui. O A não coincide com o B, eles são diferentes, eles estão em locais diferentes. R é definido por AB. Então essa aqui seria a minha reta R. Certo? Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então essa reta também está contida no plano. Originalmente, aqueles dois pontos lá eles estavam no plano alfa. Se os dois pontos estão no plano alfa e a reta passa por A e B, é definida por A e B, então a reta também está no plano alfa. Então é isso que esse postulado da inclusão quer dizer. Tá? Uma definição um pouco simplória assim, mas é que formalmente em matemática você nota que é um pouco complicado de se demonstrar. Mas intuitivamente, se os dois pontos estão no plano e tem uma reta que passa por eles, essa reta também está no plano. Retas concorrentes. Imagina o seguinte. Bom, lembra que eu falei que eu defino um ponto assim por dois tracinhos? Isso porque esse cruzamento entre os dois traços aqui é que define, para mim, se eu estiver desenhando com um grafite ou uma caneta, esses dois cruzamentos, esses dois traços aqui, o cruzamento entre eles é que vão definir o ponto. Isso porque eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um grafite bem fininho, dizer que aquilo ali é o ponto alfa, ou se eu estiver trabalhando com a canetinha, pingar a canetinha assim no papel e falar que isso daqui é o ponto A. E aí, qual que está certo? Esse daqui estaria mais certo? Não, sei lá, porque também tem uma certa dimensão aqui. Eu vou ficar fazendo assim em estilo de bolinha, como se estivesse marcando uma questão de vestibular no gabarito. Não, não é legal. Então sempre eu defino um ponto, quando eu estiver trabalhando com escrita, esse ponto seria o cruzamento dessas duas linhazinhas aqui. Tá? Essas duas linhazinhas são concorrentes. Certo? Essa é a definição dessas duas retinhas aqui se cruzando, elas são concorrentes. E esse que é o conceito de retas concorrentes que eu vou tentar explicar agora. Imagina que eu tenho uma reta R, eu vou replicar esse desenho aqui. Eu tenho S. Esse cruzamento aqui ele vai definir o ponto P. E esse ponto P ele vai ser único. Duas retas concorrentes aqui, elas vão ter um único ponto em comum, que nesse caso é o ponto P. Se eu tiver a reta T e a reta Z, certo? Eu tiver o ponto S no cruzamento, ele vai ser único também. Só tem um único ponto. Elas podem ser também concorrentes, mas em planos diferentes. Nesse caso, eu não vou ter nenhuma interseção entre as duas retas, vamos supor que seja A e B. Nesse caso, não tem nenhum cruzamento entre A e B. Então, a intersecção do que seria A inter B vai resultar num conjunto vazio. Ponto nenhum, certo? Nesse caso, a intersecção de T com Z vai configurar um único elemento que seria o S. Tá? E nesse caso aqui, R, a intersecção de R com S vai resultar no ponto P, que é justamente essa demonstração aqui. Certo? Ok. Vamos para a próxima. Retas paralelas, definição. O que acontece? Quando as retas elas têm um cruzamento entre si, vamos dizer que a gente está trabalhando no mesmo plano alfa. Eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. Nesse caso, elas estão se cruzando num ponto P. Certo? O ponto P é comum a R e a S ao mesmo tempo. Bom, e se eu não tiver nenhuma intersecção entre as duas?
quer dizer o quê? Elas vão de fora a fora do infinito. Vamos supor que seja A e B. Vamos supor que as retas A e B elas nunca se cruzam. Elas não são concorrentes. Elas não têm esse ponto P em comum igual a RS. Não tem. Isso quer dizer o quê? Essas duas retas, A e B, elas são paralelas. Esse é o símbolozinho de paralelo que está aqui. Tá? Pode ser que a reta A, ela coincida com a reta B. Certo? Nesse caso, A é igual a B. Tá? E, ainda assim, elas vão ser paralelas. Tá? Porque, por definição, se uma reta ela é igual a outra, elas são paralelas. Tá? Mas, independentemente disso, se elas estiverem contidas no mesmo plano, que é o que quer dizer aqui, A está contido em alfa, B está contido em alfa, e a intersecção entre as duas retas dá um conjunto vazio. Isso quer dizer, não tem ponto. Não há ponto comum. Se não tem ponto comum, elas são paralelas. Certo? Essa aqui é a definição de retas paralelas. Elas nunca vão se cruzar. Existem 4 modos de determinar planos. Agora a gente vai para a determinação de planos. Por 3 pontos não colineares, tá? Que é o que eu expliquei no esquema do tripé e da mesa capenga. Né? Esse é o primeiro modo. O segundo modo, por uma reta e um ponto fora dela. Se eu tiver uma reta e um ponto fora dessa reta, eu também determino um plano. O terceiro modo, por duas retas concorrentes, que é uma outra maneira de se determinar um plano. Né? E por duas retas paralelas distintas, certo? Que eu acabei de demonstrar o que seriam retas paralelas, e a gente já vai ver como se definir um plano a partir de duas retas paralelas. Tá? O primeiro modo é o postulado e os demais são teoremas. Isso quer dizer que eu vou usar o primeiro basicamente para explicar os outros 3. Tá? Põe na cabeça aqui 3 pontos diferentes, não colineares, né? Que seria, se estivessem, vamos imaginar aqui o D. A, D e B, eles são colineares, eles não definem um plano, eles definem uma reta, porque eles são colineares. Agora, por exemplo, A, B e C, eles determinam um plano. Tá? Eles aqui vão determinar um plano, e um único plano. Vamos lá para o primeiro teorema. Se uma reta e um ponto são tais que o ponto não pertence à reta, então eles determinam um único plano que os contém. Vamos lá, por hipótese. P não pertence a R. Eu tenho a reta R e tenho o ponto P. P não pertence a R, quer dizer que o P está fora da reta R. Então existe e será único o plano alfa, tal que P pertence a alfa e R está contido em alfa, certo? Vamos lá. Se eu tenho esses dois elementos aqui, eu tenho o ponto P e a reta R, imagina que na reta R eu tenho pontos também. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu tenho infinitos pontos, mas vamos se concentrar em 2 em específico, porque eu posso pegar quantos eu quiser. Temos 3 pontos aqui de referência, A, B e P. A, B e P produzem um plano. Essa aqui é a definição, no caso de ponto e reta. Um ponto e uma reta, eles determinam um plano. Nesse caso, o plano alfa. É uma segunda maneira de se demonstrar a existência do plano, a partir do teorema 1, que é o item 2 daquela lista anterior. Vamos para o item 3 da lista anterior, que é definido pelo teorema 2. Tá? Hipótese. Se duas retas são concorrentes, então elas determinam um único plano que as contém. Vamos lá. Estão sendo definidas duas retas aqui, R e S. A intersecção entre R e S é P. Isso quer dizer que R e S têm um ponto em comum, que é o ponto P, então elas são concorrentes. Então eu vou ter um único plano, existe e é único, alfa, tal que R está contido em alfa e S está contido em alfa.
tanto R quanto S estão contidos em alfa. Portanto, R e S determinam um plano alfa. Vamos lá? Imagina que eu tenho a reta R e a reta S. Tá? Elas são concorrentes e elas se encontram no ponto P. Se eu tenho isso, por uma reta estar cruzando a outra no ponto P, elas são concorrentes, essas duas retas concorrentes definem um plano. Tá? Essas duas retas elas vão definir um plano. Vamos chamar de alfa. Por quê? Mesmo esquema. Imagina que eu tenho um ponto para tomar de referência na reta R, que eu vou chamar de ponto A. E imagina que eu tenho na reta S um outro ponto B. Tomando esses três pontos aqui, A, P e B, como referência, eu vou ter três pontos, A, B e P, e três pontos não colineares definem um plano. Tá? É assim que eu explicaria a existência de um plano a partir de duas retas concorrentes. E vamos lá para a última definição, que seria número 4 lá na nossa lista. Só que aqui eu vou tratar como se fosse o teorema 3, porque o primeiro já é um postulado. E eu vou tratar os outros como se fossem derivados daquele postulado. Tá? Então, vamos lá. Se duas retas são paralelas entre si e distintas, então elas determinam um único plano que as contém. Se duas retas são paralelas entre si e distintas, então elas determinam um único plano que as contém. Então vamos lá. Mais ou menos do mesmo modo que eu tratei no exemplo anterior, de colocar assim duas retas concorrentes, se eu tiver duas retas paralelas e elas não forem coincidentes, elas vão determinar um plano. Vamos lá. Vou definir que R é paralela a S. R é paralela a S. R é paralela a S. R é diferente de S, porque lembra que eu posso ter as duas, vamos supor, A e B. Elas são paralelas, mas eu posso ter as duas retas A e B coincidentes. Ainda assim elas são paralelas. A é paralela a B. Tá? Mas isso não é o caso aqui. Tá? Isso aqui não convém para a gente no momento. Tá? Eu vou dizer que R e S são paralelas, mas elas não coincidem. Tá? Se elas são paralelas, bom, vamos pensar um pouco. Imagina que eu ainda assim tenho um ponto P em R e eu tenho dois pontos em S. Certo? Vamos supor que seja ponto A e B. Eu ainda assim tenho três pontos. Três pontos definem um plano. Certo? Acontece que se eu tiver um ponto Q também, e eu pegar como referência Q, A e B, eu também tenho um plano. E esse plano, ele vai ser o mesmo se tivesse sido definido por P, A e B. Meio confuso? Bom, vamos lá. Não tem como, vamos pensar assim, intuitivamente, não tem como eu fazer um plano se eu tiver duas retas concorrentes que não tem um ponto de cruzamento entre si. Porque imagina que você pega uma folha de papel. Pega uma folha de papel e ela vai ser o nosso plano. Faz assim, ó, um traço aqui e um traço aqui na folha de papel. Pode ser uma folha A4 de sulfite, certo? Imagina que se você tiver ela certinho em cima da mesa, na mesa plana, né, essas retas forem paralelas, R e S, que você desenhou no papel são paralelas, elas definem um plano. Se você pegar esse papel e torcer esse papel, e nota que elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. R não tem nenhum ponto em comum com S. Pega essa folha de papel e torce ela. Se você vê alguma dobradura, se você vê o papel amassado, aquilo ali já não define um plano perfeito.
Essa seria a definição mais intuitiva do que duas retas paralelas são capazes de formar um plano. Tá? Matematicamente é assim, você toma essa aqui por referência, essa definição aqui do plano, P, A e B, e em seguida pega essa outra definição do plano, Q, A e B, certo? Não tem como você formar um plano pelo triângulo vermelho e pelo triângulo verde se o P não tiver alinhado com Q e essas duas retas forem paralelas, porque é o exemplo do papel. Você vai pegar dois pontos aqui e dois pontos aqui. Se você torcer o papel, essas duas retas aqui elas já não fazem um plano. Não vai estar plano porque o papel vai estar torcido. Então essa seria a definição mais intuitiva e aqui exige um pouco mais de abstração para se poder chegar à conclusão. Tá? Duas retas paralelas definem um plano, tá? R e S. Essa é a definição final aqui de determinação do plano, certo? E vamos para posições de retas. Retas reversas, tá? São chamadas retas reversas se e somente se não existe plano que as contenha. É o esquema da folha de papel. Se você pegar a folha de papel e torcer ela, você vai notar que R e S não vão formar um plano. Certo? É esse exemplo aqui. Ó. R está cruzando aqui e S está cruzando aqui. S pertence a um plano. R está cruzando ali, mas não toca S. Quer dizer, a intersecção entre R e S é vazia. R e S não formam um plano. É o exemplo da folha dobrada de papel. Tá? R está concorrendo com S, mas não tem nenhum ponto em comum. A intersecção de R com S é um conjunto vazio. Não tem ponto P, não tem ponto A, não tem ponto nenhum. É vazio. Duas retas reversas não produzem plano, certo? E para finalizar, posições relativas entre duas retas em vista das condições anteriores. Vamos ver R e S como concorrentes, ou paralelas ou reversas. Essas posições podem ser sintetizadas da seguinte forma. R e S distintas, certo? R e S distintas, diferentes entre si. R e S coplanares, tá? Elas estão no mesmo plano. R e S têm um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Ou, se elas não têm ponto em comum, elas são paralelas. Ou elas são reversas entre si e não se define nada entre elas. R e S distintas. R e S têm um ponto em comum. R e S são concorrentes, certo? Ou R e S não tem ponto em comum. Então, R e S coplanares e são paralelas. Ou R e S não coplanares, R e S são reversas. Vamos ver uma por uma. R e S distintas, R e S coplanares, R e S tem um ponto em comum e são concorrentes. É aquele típico caso de R e S concorrentes e coplanares, pertencem ao mesmo plano. No alvo. Tá? Vamos lá para a segunda. R e S são coplanares e não tem ponto em comum, então são paralelas. Certo? R e S são coplanares, estão no mesmo plano. Não tem nenhum ponto em comum, então elas são paralelas. Certo? Vamos lá para a segunda. R e S têm um ponto em comum, são concorrentes. R e S tem um ponto em comum, R intersecção com S vai dar um ponto P. Elas são concorrentes. R e S não tem ponto em comum. Elas são ou coplanares ou não coplanares. Elas vão ser coplanares se elas tiverem aquele ponto em comum. Perdão, são coplanares e são paralelas. R e S, paralelas, e elas são coplanares. Certo? Elas não têm ponto em comum e ainda assim definem um plano, são coplanares. Mas se elas não forem coplanares,
elas são retas reversas. Então é o exemplo do papel torcido. Eu vou ter um único plano para R e um plano separado para S. Então esses dois planos, a alfa é diferente de beta, porque R e S são concorrentes entre si, certo? Com isso a gente finaliza a aula. Obrigado.